A teoria evolucionista também afirma que todos os seres vivos descenderam ou vieram de um ancestral comum, ou seja, de uma única espécie de ser, que a partir daí surgiram todas as outras. Os seres vivos unicelulares foram os que foram formados primeiro. Depois, esses seres unicelulares, segundo o evolucionismo, se transformaram em invertebrados marinhos. Então, os invertebrados marinhos se transformaram em peixes. Esses peixes, mais tarde, supostamente vieram para a terra seca e, ao invés de morrerem asfixiados, como todo peixe, se tornaram répteis. Então, alguns répteis subiram em árvores e, ao invés de caírem, aprenderam a voar, transformando-se em pássaros. Logicamente que outros répteis, segundo os evolucionistas, deixaram de pôr ovos, desenvolveram seu sistema lactante e assim transformaram-se em mamíferos. Então, o que você diz? Você não acha que é preciso muita fé para acreditar nisso? Algo que ajudaria muito a provar essa teoria seria se encontrássemos fósseis de espécies intermediárias, unindo uma espécie a outra. Por exemplo, se os pássaros realmente evoluíram a partir de répteis, então nós encontraríamos muitos fósseis de espécies que fossem metade pássaros, metade répteis. Pois isso demonstraria que viveram num certo período. E esses animais intermediários deveriam ter órgãos incompletos também, parcialmente desenvolvidos. O grande problema para o evolucionismo, é claro, é que estes fósseis não existem, nunca foram encontrados. Darwin chamou estas tais espécies hipotéticas, intermediárias, de formas transitórias. Darwin sabia que para comprovar a sua teoria era preciso encontrar no registro fóssil remanescentes de tais formas de transição. No seu livro A Origem das Espécies, Darwin escreveu: se a minha teoria estiver certa, uma enorme quantidade de variedades intermediárias deve ter existido, unindo praticamente todas as espécies do mesmo grupo. Consequentemente, evidências de sua existência só podem ser achadas nos registros fósseis. Darwin sabia que o registro fóssil não continha nenhuma destas formas intermediárias. Por isso, num capítulo do seu livro, ele lançou algumas perguntas perturbadoras. Se espécies descenderam de outras espécies por meio de pequenas gradações, por que não vemos em toda parte inumeráveis formas de transição? Se por esta teoria inumeráveis formas de transição devem ter existido, por que não as encontramos em grande número na crosta terrestre? Darwin pensou que estas formas de transição seriam encontradas quando o registro fóssil fosse investigado mais profundamente. Evolucionistas que seguiram Darwin examinaram camadas geológicas por todo o mundo, por cerca de 140 anos, procurando por estes tais fósseis que estavam faltando. Todo este esforço terminou em grande desapontamento. As formas de transição imaginadas por Darwin permaneceram apenas como fruto da imaginação dele. Embora seja um evolucionista, o paleontologista inglês Derek Ager admite este fato. Olha o que ele diz: ao examinarmos o registro fóssil detalhadamente, seja no nível biológico das ordens ou das espécies, não encontramos evolução gradual, mas o súbito surgimento de um grupo em detrimento de outro. A mais antiga camada da Terra, na qual fósseis de seres vivos foram encontrados, é a camada cambriana, que recebe da geologia convencional uma idade estimada de 530 milhões de anos. Em estratos mais antigos do que a camada cambriana, não foi encontrado nenhum tipo de fóssil, somente umas poucas espécies unicelulares. No período cambriano, porém, diferentes animais aparecem de repente. Mais de 30 espécies invertebradas, tais como águas-vivas, estrelas do mar, trilobitas, caracóis, aparecem de repente. Ou seja, não existe nenhum outro ser intermediário
entre seres unicelulares de uma célula só e um trilobita. E o mais interessante é que estes seres vivos têm sistemas corporais muito complexos, como, por exemplo, sistema circulatório, órgãos muito complexos. Por exemplo, o olho de um trilobita é formado por centenas de células hexagonais, cada uma delas tendo um sistema duplo de lentes, um projeto maravilhoso. Se este é, segundo os evolucionistas, o olho mais antigo que apareceu na Terra, como então ele aparece assim, tão completo, do nada, de repente? Além do mais, sendo que os insetos modernos, como as abelhas e as libélulas, têm olhos semelhantes ao do trilobita, com a mesma estrutura hexagonal, isto indica que esta estrutura não evoluiu nada, tendo sobrevivido, como diz a geologia, 530 milhões de anos sem uma única mudança. Onde se aplicaria, então, a evolução nesses casos? E tem mais. Se as espécies evoluíram de formas que existiram antes delas, onde estão essas tais formas pré-existentes? Não existe qualquer outra forma de vida complexa antes dos trilobitas e de outros animais do período cambriano. As espécies cambrianas passaram a existir repentinamente, sem ancestrais. Em todas as camadas fósseis, depois do Cambriano, as espécies sempre aparecem completamente formadas. Os principais grupos, como peixes, anfíbios, répteis, pássaros e mamíferos, e centenas de milhares de diferentes espécies dentro desses grupos, todas aparecem de repente nas respectivas camadas. Não existe uma só forma de transição entre qualquer grupo, como imaginam os evolucionistas. Esse fato é evidência de que todos os tipos básicos de animais foram criados separadamente pelo Criador. Todos eles completos, sem precisar de nenhuma evolução. Afinal, quem é capaz de criar algo tão complexo como um trilobita é capaz de criar todas as outras espécies também. O assunto é tão complicado para os evolucionistas que até o paleontologista evolucionista Mark Charneck confessa o seguinte: um dos maiores problemas tem sido o registro fóssil. Esse registro nunca forneceu qualquer vestígio das formas intermediárias de Darwin. Pelo contrário, as espécies aparecem e desaparecem repentinamente, e esta anomalia tem fortalecido o argumento criacionista de que cada espécie foi criada por Deus.